aqueles irmãos que estão nos visitando, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Nossa irmã Eliane, diretamente Fernando Noronha, está conosco aqui. Também a nossa irmã Fátima. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Meus amados irmãos, quantos aqui estão felizes? Dá um glória a Deus aí. Jesus é bom, o diabo não presta. E ele está voltando. Talvez nós somos a geração mais próxima do fim. Não sei quanto tempo nós temos de mundo, mas eu creio que temos pouco tempo. Jesus está voltando e ele vem buscar a sua igreja. Diga para o seu irmão, meu irmão, ele vem buscar você. E essa palavra o Senhor me deu nessa semana e eu queria outra, Deus outra, ele não essa, outra, essa. E nós vamos obedecer o mandado do Senhor e vamos ministrar essa palavra que se encontra em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 13. Nós vamos ler esse texto, Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 13. Mas antes de ler esse texto, irmãos, eu queria recitar para você o Salmos 24. Esse salmo é extraordinário, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos 24, você escute, não precisa acompanhar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles habitam pertence a quem? A Deus. Então o diabo ele não tem nada, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Feche teus olhos, ora o Senhor. Papai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por este tempo, por essas vidas. Eu te peço, Pai, que a tua porção venha a ser derramada sobre cada vida aqui nessa noite. Eu declaro, Senhor Deus, a cura de todas as enfermidades agora. Se há dor, se há tumor, se há desvio. Ó Pai, no nome poderoso de Jesus, eu declaro a cura na autoridade do nome de Jesus, e toda enfermidade se renderá ao teu poder, porque o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado pela salvação, pelo resgate, pela transformação. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós te oramos e te rendemos graças, honra, louvor e adoração no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, essa palavra é interessante do Salmos 24. A Bíblia nos diz que Deus ele é o Senhor dos exércitos. E há uma palavra que diz assim, há tempo de guerra e também há tempo de paz. Nós estamos vivendo hoje tempo de paz ou tempo de guerra? De guerra. E qual é a arma do crente? Qual é a arma da igreja? Jejum e oração. Para que haja paz, precisa que haja o quê? Guerra. Então nós estamos enfrentando uma guerra espiritual, mas a paz virá no nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é o Deus, Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das guerras. Nós precisamos nos levantar e lutar para que haja paz. E haverá paz na nossa vida, na tua vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Nós profetizamos e declaramos a paz. Aleluia. Vamos guerrear, irmão, não vamos desistir. Estamos no propósito, 21 dias, jejum, oração, orando. Quando termina o culto aqui, nós vamos ter a torre de oração, das 9 até as 10 horas, 11, não sei.
mas se você quiser participar, nós vamos subir e continuar a nossa campanha na torre de oração para a glória do Senhor. Aleluia. Meus amados, voltando para o texto no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 13, essa palavra ela queimou no meu coração. E sinceramente eu não queria ministrar essa palavra. Eu disse, Pai, eu quero ministrar uma palavra evangelística. Eu quero ministrar, Pai, uma palavra que traga uma alegria, que as pessoas elas vão se emocionar, chorar, cair no espírito, uma palavra de refrigério, porque nós estamos vivendo em tempo de guerra, em tempo de angústias, em tempo de provações e tribulações. Então o teu povo, Pai, ele precisa dessa unção, desse alívio, desse escape, que a bateria possa recarregar. Mas o Senhor não me deu nenhuma palavra a esse respeito. E sempre levava a minha atenção, a minha concentração para o texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Eu disse, Pai, se o Senhor quer, então o Senhor se responsabilizará pelo resultado, pelo desfecho dessa palavra. Então nós vamos trabalhar esse texto, nós vamos juntos ministrar para a glória do nome de Jesus, e com certeza o Senhor será exaltado no nosso meio aqui nessa noite. Então essa palavra ela queimou no meu coração. E diz assim o texto, você pode acompanhar aí também no Data Show, na versão King James atualizada. E uma palavra que surgiu muito forte, irmãos, é a seguinte, eu quero que você anote aí no teu coração, que diz assim, em primeiro lugar, você deve obediência à palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que a Bíblia pensa, é o que a Bíblia acha, é o que a Bíblia diz. E muitas vezes, irmãos, o que a Bíblia acha, o que a Bíblia escreve, o que a Bíblia diz, vai de encontro daquilo que eu acho, do que eu acredito. Então a nossa crença, a nossa visão tem que se render à visão daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que a Bíblia acha, é o que a Bíblia pensa, é o que a Bíblia diz. Jesus sempre disse assim, olha, a minha vontade é não morrer na cruz, mas não seja a minha vontade, seja a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai era que ele morresse, sacrificasse por nós e ressuscitasse ao terceiro dia, para que eu e você hoje tivesse vida e vida em abundância. Aleluia. Mas o texto ele diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por este caminho. No versículo 14 diz, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos se encontram neste caminho. Segura. Então o texto, irmãos, é claro, ele fala de porta. Porta larga, porta estreita. Mas não é uma porta literalmente falando. Jesus está fazendo aí uma ilustração para dizer que os caminhos do mundo é largo, os caminhos do mundo é espaçoso, mas os caminhos do céu é estreito, a porta é estreita. Isso indica lutas que temos que travar na caminhada com Jesus. Irmãos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, as lutas começam a surgir. É muita luta, é muita guerra, é muita dificuldade, principalmente em lutar com o nosso corpo. O nosso corpo acostumado, o nosso corpo viciado, precisa de uma reeducação naquilo que a palavra de Deus determina, naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós lutamos todos os dias com o nosso corpo, com a nossa mente, e recebemos ataques infernais todos os dias, sim ou não? Então é luta, irmãos. Servir ao Senhor é luta, é guerra. O inimigo querendo nos tirar, o inimigo querendo nos desviar para a porta larga, para o caminho largo. E nós vivemos nessa luta, caminho estreito, caminho apertado, difícil de caminhar, mas este caminho, no final, diz a palavra do Senhor, nos conduzirá à vida, e à vida eterna. Quantos querem viver aqui?
Ninguém quer morrer, irmão. Nós queremos viver. É difícil, é apertado, é dificultoso. Nós vamos ouvir dos irmãos, nós vamos ouvir do mundo, nós vamos ser tentados todos os dias, todas as horas, mas eu quero te dizer, vai valer a pena quando você chegar lá. Vai valer a pena todo o sacrifício, toda a renúncia, todo não, todo o joelho dobrado, toda a face no pó, toda a lágrima derramada por um propósito. Eu quero te dizer nesta noite, vai valer a pena. Quando você chegar lá, você vai dizer, valeu a pena, Senhor, valeu a pena tudo que eu passei e eu passaria novamente, porque valeu a pena. O caminho é estreito, o caminho é apertado, mas este caminho te levará para o céu. Caminho estreito significa ordem. Caminho estreito significa renúncia. Caminho estreito, porta estreita, significa cruz. Caminho estreito significa andar na contramão do mundo. Diga a teu irmão, vai valer a pena, meu irmão. Não saia deste caminho. Permaneça nesse caminho. Muitas vezes vem a vontade de desistir, eu não quero mais saber. E quando um homem, irmãos, ou uma mulher, ele sai dos caminhos do Senhor, isso não é do dia para a noite. O diabo já vem investindo na vida dele há um tempo. Primeiramente, não tem mais vontade de ler Bíblia. Depois não tem mais vontade de orar. Depois não tem mais vontade de ir para a igreja, estar em comunhão com os irmãos. Aí começam os questionamentos, começam as situações, o inimigo vai entrando na mente, aí você não tem mais forças para caminhar, e você diz, não quero mais, não dá mais para mim, eu estou fora, não tenho mais força. Eu quero te encorajar, meu querido irmãos, a lutar, a permanecer, a orar, a ler a Bíblia, a estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Não desista, mesmo cansado, mesmo enfadado, mesmo com sono, mesmo sem coragem, não desista. O inimigo vai colocar situações, vai colocar sono, vai colocar cegueira, vai colocar desânimo, mas levante a tua cabeça e no nome de Jesus, todos os gigantes que se levantem, cairá por terra no nome de Jesus. Não desista, não desista, vai valer a pena. O caminho largo é o outro lado. E a Bíblia diz que só há dois caminhos. Então eu tenho que me posicionar, ou num caminho estreito, ou num caminho largo. Se eu não estiver no estreito, eu estou no largo. Se eu não estiver no largo, eu estou no estreito. E o caminho largo, a porta larga significa desordem. O caminho largo, a porta larga significa realizações dos meus desejos. É o que eu quero fazer. Não estou a fim de orar. O que é que acontece? Não oro. Não estou a fim de ler a Bíblia. Não leio. Não estou a fim de ir para a igreja. Não vou. Estou a fim de tomar uma bebida alcoólica, eu tomo, é o meu desejo, eu mereço, eu trabalhei a semana toda, o mês todo. Eu estou com desejo de ler 50 tons de cinza, eu vou ler. Não estou com desejo, não é o que você sente, é o que você é. Às vezes, irmão, não vou sentir desejo de ler Bíblia. Às vezes não vou sentir desejo de orar. Às vezes não vou sentir desejo de ir para a igreja. Eu queria estar em casa, ali assistindo, comendo alguma coisa. Muitas vezes esse desejo vem, mas o que é que nós vamos fazer? Sai esse desejo no nome de Jesus. Eu quero estar na casa do Senhor. Vença esse desejo, essa vontade de não ler, de não orar. Não vou fazer jejum, irmãos, como é difícil. Nós estamos fazendo jejum, é difícil. Fazer propósito, fazer jejum. As pessoas comendo aquilo que você ama. E ainda mais fazendo inveja, rapaz, está gostoso demais. E o corpo quer, as células querem, o estômago diz, vai, come, só um pouquinho. Você aumenta o dia do jejum.
Mas por outro lado, o Espírito diz: não, o teu propósito não é contigo, o teu propósito é comigo. E eu vou te recompensar. E você diz: não quero. Me dá uma saladinha aí, uma folhinha, uma tomate, uma cebola. Então muitas vezes você não vai sentir de fazer, você não vai sentir de doar, você não vai sentir, mas você deve fazer, porque isso é o que deve ser feito. Isso é o que deve ser feito. Então o caminho largo é onde você é movido pelos teus desejos, pelas tuas vontades. Eu quero fornicar, eu fornico, eu quero adulterar, eu adultero, eu quero beber, eu bebo. Você é movido pelos teus próprios desejos e por tuas próprias vontades. Os teus desejos e as tuas vontades não se rendem ao senhorio do Senhor Jesus. Meu corpo, minhas regras. Você anda na mão do mundo. A voz do povo é a voz de Deus. Eu não quero ser chato, eu não quero ser um ignorante, eu não quero ser o contrário, eu não quero ser o esquisito. Então eu vou com a manada, eu vou com a multidão. E a palavra do Senhor diz que isto se chama porta larga. E o fim dessa porta é a morte eterna. Diga misericórdia. O fim dessa porta é a morte eterna, onde você é guiado pelas tuas próprias vontades, pelos teus próprios caminhos. Mas eu quero te dizer hoje, a porta estreita, a sua porta ainda está aberta, recebendo dia e noite aqueles que estão na porta larga. Hoje é dia de parar, de refletir, dizer: eu vou para a porta estreita, eu vou pagar preço, eu vou sofrer, mas vai valer a pena. Aleluia. E o texto continua, o versículo 15. Ele faz um alerta. O versículo 15 do Mateus do capítulo 7 é um alerta para a igreja, para mim e para você. Ele diz: acautelai-vos aos falsos profetas. Eles se aproximam de vocês, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobo devoradores. Segura. Esse versículo, irmãos, no capítulo 7, versículo 15. Jesus faz um alerta para termos cuidado. Cuidados, pois dentro da sua igreja, dentro do seu povo, teria falsos profetas que estão disfarçados de ovelhas. A sua aparência é de ovelhas, mas o seu interior são lobos. Ele diz assim: tenham cuidado. Tenham cuidado. Esse tipo de pessoas que já existe dentro das comunidades de fé. Se esse versículo terminasse aí, ficaria uma dúvida terrível. Como saber? Como saber? Se há uma parábola também que diz que há o joio e o joio e o trigo, irmãos, aparentemente são semelhantes. Você não consegue distinguir o joio do trigo, a não ser por uma situação. O trigo, ele dá frutos. O joio não produz frutos. Se esse versículo terminasse aí, ficaríamos assim, curiosos. E como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos descobrir, Senhor, o falso dentro do verdadeiro? O falso dentro do verdadeiro. Jesus, ele não se reteve a isso. Ele traz uma explicação. Ele traz uma explicação para que possamos distinguir o falso do verdadeiro. Muitas pessoas que dizem: rapaz, não me julgue. Quem pode me julgar é Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que há como saber se você realmente é verdadeiro ou se você realmente é um falso profeta. Versículo 16 vai dizer: pelos seus frutos você vai o quê? Conhecer. É possível, e Jesus começa a contar uma história, uma ilustração, uma parábola, para que aquilo fique fixado na mente daquele povo que estava ouvindo. E ele conta uma história e diz: pode,
Pode, é possível alguém colher uvas de um espinheiro? Não. Espinheiro produz espinho. E produz uva é o quê? É a parreira, né? É o pé de uva. Mas espinho não pode produzir uvas. Ele diz, pode alguém, ou figos das ervas daninhas. Isso pode acontecer. Naquela época, a economia se baseava na agricultura e na agropecuária. Eles sabiam o que estava dizendo. Com certeza, eles responderam para Jesus, impossível, não tem condições. Isso não pode acontecer. E ele continua a falar. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Árvore boa, bons frutos. Árvore ruim, ruim, frutos. 18. Árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Diga misericórdia. Toque no seu irmão e diga, se você é árvore boa, você vai produzir bons frutos. Para a glória de Deus. Eu profetizo na sua vida bons frutos, bons frutos, bons frutos. Mas falando de frutos, pastor, que frutos seriam esses? A Bíblia, irmãos, é suficiente. A Bíblia é necessária para todas as perguntas e todas as respostas. A Bíblia fala de tudo, de todos os assuntos. A Bíblia, ela é atual, mesmo sendo escrita há mais de 2.000 anos, 4.000 anos atrás. A Bíblia, ela é o quê? Atual, e traz respostas, e traz cura. Há como receber a cura apenas lendo a Bíblia. A Bíblia é resposta para tudo. Você não precisa de nenhum outro livro para ter esclarecimento em todas as áreas de conhecimento da terra. A Bíblia ela é a palavra do próprio Deus. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Mas pastor, foi homem que escreveram, homens iletrados, pescadores, eles escreveram sim. E não poderia um animal escrever a Bíblia, foi os homens. Mas os homens escreveram sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Foram homens que ouviram e o Espírito Santo usou a sua mente e a sua mão para escrever. Não eram palavras deles, eram palavras do céu que eles escreveram. Um exemplo disso é aquele menino chamado Chico Xavier. Quantos já ouviram o Chico Xavier? Na psicografia. Ele recebia uma entidade e ali ele escrevia. Os homens que escreveram a Bíblia não receberam uma entidade, não receberam um demônio, eles receberam o Espírito Santo de Deus e escreveram. Escreveu. Então a Bíblia, ela é suficiente para todas as respostas. E Paulo vai trazer essa palavra de esclarecimento para nós. A partir do capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, ele vai nos mostrar que frutos são esses. Que frutos são esses? Que frutos ruins são esses? Que frutos ruins são esses que os falsos produzem? E que frutos são esses que os bons, os verdadeiros produzem? Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 19. Gálatas 5,19 tem aqui. Ora, as obras da carne, em algumas traduções, João Ferreira de Almeida atualizada diz os frutos da carne. Quanto está com João Ferreira Almeida aí, atualizada? Alguns traz frutos da carne e outras traduções traz obras da carne. E diz assim que as obras da carne, elas são manifestas. Então as pessoas conseguem enxergar. Você não consegue esconder um fruto da carne.
Você que é cristão, é um falso profeta, você não pode esconder por muito tempo. Por um tempo, mas por todo o tempo, não. De vez em quando se descobre, de vez em quando traz à luz escândalos e mais escândalos. Infelizmente, porque são frutos produzidos de uma árvore má. E a árvore má é aquelas que não se rendem ao senhorio do Senhor Jesus. São aquelas que estão na porta larga, no caminho largo, que diz: eu quero fazer a minha vontade e os meus desejos. Eu não me rendo os meus desejos e as minhas vontades a Deus. E ele diz: são conhecidas, a mãe de todas elas, imoralidade sexual, que se inicia muitas das vezes com algo que parece inofensivo, que se chama pornografia. Diga misericórdia. A imoralidade sexual, ela se inicia com a pornografia. E as pessoas dizem: a pornografia não pode ser considerada nem um pecado, porque eu não mexo com ninguém. Sou eu. É a minha vida, é o meu corpo, é as minhas regras, é a minha vontade. Mas a imoralidade sexual, ela é a mãe de todos os pecados que virão em seguida. Diga misericórdia. E ele diz imoralidade sexual. E o efeito, é um efeito cascata. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino dos céus. Diga misericórdia. Os que praticam. Qual a diferença do crente para o ímpio? Porque o ímpio, irmãos, o não cristão, ele permanece, ele vive pecando. E o crente não, ele peca, ele não permanece, eles não praticam, eles não vivem numa prática, eles podem pecar, mas ele não é um estilo de vida do homem de Deus, não é esse. Mas todos aqueles que vivem nestas práticas, a Bíblia é clara, a Bíblia é dura, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Diga misericórdia. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem são pecados sexuais. Idolatria, feitiçaria, ódio são pecados espirituais. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, glutonarias, esses são pecados pessoais e sociais. Então é um efeito cascata. Tudo começa com a imoralidade sexual e o homem vai se aprofundando, o homem vai se aprofundando, o homem vai se aprofundando até chegar ao fundo do poço. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai até o fundo do poço para resgatar aquele que está arrependido, para resgatar aquele que está ali pedindo: Senhor, me dá, Senhor, uma segunda oportunidade. E ele vai dar quantas oportunidades você quiser, até que você mude completamente. São 5 grupos de 3, e são divididos, são 15 pecados que foram ditos por Paulo nesse texto, que caracteriza o falso do verdadeiro. Quem vive nessas práticas são falsos, são impostores, são lobos. E a Bíblia diz: acautelai-vos dessas pessoas,
Afastai-vos dessas pessoas. Não tenha comunhão com essas pessoas. Não vivam com essas pessoas. Interessante, irmãos, que tanto a imoralidade sexual e também tem a embriaguez. Embriaguez. Pastor, não é pecado. Pecado é se embriagar. Pecado não é tomar. Cai fora dessa. Tudo começa pelo primeiro gole. Qual é o conselho do AA? Dos alcoólicos anônimos? Evite o quê? O primeiro gole. Pessoas que cometem isso e vivem nesta prática, eles são falsos. Eles são falsos. Jesus, ele dá a dica. Jesus, ele mostra o caminho. E o versículo termina muito forte. Não entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que são verdadeiros e aqueles que produzem bons frutos. O texto continua em Gálatas no capítulo 5. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor. Quantos amam aqui? O amor é o primeiro fruto. Sem amor, nada eu posso fazer. Outro fruto, alegria. Outro fruto, paz. Outro fruto, paciência. Outro fruto, benignidade. Outro fruto, bondade. Fidelidade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é uma árvore que você produz esses frutos, não há lei, não há condenação. Mas é fácil, irmãos, exercer esses frutos na vida cotidiana? Não. Porque o inimigo vai tentar, vai lutar para nos seduzir, para que a gente volte lá para a ira, para que a gente volte lá para a infidelidade, para que a gente volte lá para a ruindade, para não amar, para não ser uma pessoa mansa. Sempre o inimigo vai estar lembrando, trazendo o velho homem. Por isso nós temos que matar o velho homem todo dia. Todo dia ele morre. Todo dia ele morre, porque todo dia ele quer reviver. Ele quer reviver. Olha, naquela época, olha naquele instante, tu era assim, olha, vem. E você fica, Senhor, tem misericórdia, eu já morri com Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas passam e tudo se faz novo na minha vida. Por isso, irmãos, é importante ler a palavra para que você possa combater o inimigo com a palavra de Deus. Assim como o diabo pegou, Satanás pegou Jesus e disse, olha, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus disse, também está escrito, também está escrito. E Jesus venceu a tentação de Satanás através da sua palavra. Mas quando o velho homem quiser surgir, aí você diz, quem está, em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Eu sou uma nova criatura. Eu não sou árvore ruim. Eu não sou fruto ruim. Eu sou fruto bom, que vou gerar frutos para a vida eterna. Para a vida eterna. Mas todo dia, a Bíblia tem uma canção que diz, todo dia o pecado vem e me chama. E a gente diz o quê? Mas eu escolho Deus. Todo dia o diabo não vai desistir, irmão. Não vai desistir. Ele vai dizer assim, o não eu já tenho. Como a gente diz, né? Rapaz, vai pedir, o não eu já tenho. Eu vou tentar o sim. Ele não desiste. Mas toda vez que ele te visitar, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Porque você é uma árvore boa e você vai reproduzir bons frutos. Apocalipse no capítulo 21. Abra aí sua Bíblia, o Berg coloca aí. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 vai dizer assim. Eu vi um novo céu
eu vi uma nova terra. Que é para quem crê. Para quem crê. Primeiro céu, a primeira terra haviam passado. O mar já não existia mais. Eu também vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornado como uma linda noiva para o seu esposo amado. Ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis, o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Meu Deus. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Aleluia. Não haverá mais pranto. Nós choramos mais de tristezas ou de alegria, irmãos? Nós choramos mais de tristeza. Então não vai ter mais tristeza, não vai ter mais pranto, não vai ter mais aperreio, não vai ter mais cartão de crédito, não vai ter mais fatura, não vai ter mais marido chato, não vai ter mais mulher chata, não vai ter mais filho nas drogas, não vai ter mais nada que nos preocupe. Porque ele vai enxugar do rosto toda a lágrima. Ah, pastor, mas quem ficou e não subiu? Meu marido não está, minha mãe não está, meu filho não está. Você não vai sentir tristeza, porque lá não é lugar de tristeza. Lá é lugar de paz. Nem lamento, nem dor, nem porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eu faço nova todas as coisas. E acrescenta: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras, absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está feito, só está esperando por nós. Aleluia. Já está tudo preparado, só está esperando por nós. Como os estádios lá do Catar, eu creio que já está tudo preparado, só está esperando o quê? A Copa acontecer. Os estádios lá, irmãos, são climatizados. Eles fizeram uma cidade nova para receber a Copa no meio do deserto. Quero te dizer que o céu já está preparado, esperando por você. Diga: você vai estar lá comigo. Eu sou o Alfa, o Ômega, princípio, fim. A todos quantos tiverem sede, eu lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida, que deve ser extraordinariamente linda. Eu já me vejo pelos olhos da fé bebendo dessa água. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu lhe serei Deus, e ele me será o quê? Filho. Não é servo, não é escravo, filho. Aleluia. Isso é o céu, um pouco do céu. Quantos aqui vão morar no céu? Dá um glória a Deus, aleluia. Eu creio, eu creio. Isso é só para que você vai colocar água na tua boca e dizer que o céu é verdadeiro. E nós não podemos brincar, porque Jesus, ele está voltando. Voltando para Mateus 7, a partir do versículo 21 a 23. Algo que me chamou muita atenção e gerou em mim muito temor. E a necessidade de me consagrar cada dia mais ao Senhor. Não viver uma vida de máscaras. Não viver uma vida de hipocrisia. Mas ser um cristão autêntico e verdadeiro. Falar a verdade, não mentir. Não esconder, trazer tudo para a luz. Isso é fundamental para aqueles que são verdadeiros. Os falsos escondem. Os falsos praticam tudo aquilo que eu lhe disse, que se chama fruto da carne. E eles escondem, vivem incubados, escondidos. Mas aqueles que são verdadeiros, sua vida é um livro aberto. Sua vida está tudo na luz. Você é essa pessoa aqui e em qualquer outro lugar. E essa palavra do Senhor me despertou para viver cada dia mais em santidade. Viver mais em comunhão. Buscar mais a sua palavra, ler mais, orar mais, jejuar mais, estar mais em períodos de oração. Porque chegará o dia que Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar, sim ou não?
E o versículo 23 vai dizer assim, que nem todos. Então lhes declararei, versículo 22. Muitos dirão a mim, naquele dia, Senhor, não te temos nós profetizados em teu nome. E em teu nome nós não expulsamos os demônios. E em teu nome não realizamos muitos milagres. Segura. Eu quero te dizer, irmãos, que no nome de Jesus há poder. Aleluia. Quando o inferno escuta o nome de Jesus, o inferno estremece. Esse nome há poder. E é através do nome poderoso de Jesus que os seus filhos, verdadeiros ou falsos, realizam milagres e maravilhas. Porque muitas vezes não é por mim, mas é pela pessoa que precisa de um socorro. E muitas vezes, irmãos, em batalhas espirituais, o inimigo quer nos intimidar e diz: quem é você? Quem você pensa que é? E eu sempre digo, eu não sou nada, e eu não sou ninguém, eu não estou aqui no nome de Nivaldo, eu estou aqui no nome de Jesus, e na autoridade deste nome, sai agora, e o demônio sai. Porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Ah, pastor, mas aquele pastor realizou tantos milagres, aquele pastor realizou tantas curas, aquele pastor expulsou tantos os demônios, mas porque ele agora está nessa situação, porque não era verdadeiro. Ele estava no caminho dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. E a palavra do Senhor nos diz assim, que chegarão pessoas dizendo: nós fizemos tanta coisa em teu nome, Senhor. Nós realizamos tanta coisa no teu nome nós fizemos tanta coisa, os cegos ouviam, todo mundo foi curado, os demônios eram expulsos. Mas eles ouvirão de Jesus dizendo assim, 23. Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vocês que praticam o mal. Maus frutos. E quais são os maus frutos que eu lhe citei? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, glutonarias. Em outras traduções diz: praticais a iniquidade. João Ferreira de Almeida diz: você que pratica a iniquidade. Imagine, irmãos, que terrível e decepcionante neste dia ouvir isso de Jesus. Imagine. A pessoa viveu o tempo todo na igreja, com máscaras. E ouvir isso. Jesus dizer: meu filho, quem é você? Eu não te conheço. Afaste de mim. Você que praticou o mal. Você que praticou a iniquidade. Você que nunca me ouviu. Você seguiu os seus próprios pensamentos, os seus próprios caminhos. Era a tua vontade, não era a minha. Era o teu desejo, não era meu. Você só usurpou do meu nome. Porque o meu nome ele tem poder. Na boca de quem for, o nome de Jesus tem poder. O importante, irmão, não é o quanto você conhece de Jesus. Tem muitas pessoas que conhecem muito de Jesus. Muito, muito, muito. No grego, no hebraico. O importante é quanto Jesus conhece de você. Jesus te conhece. Quantos aqui conhecem Neymar? Neymar Júnior. Quantos conhecem aqui? Eu acho que todo mundo conhece Neymar. Mas aqui, quem é que Neymar conhece? Hein? Tem alguém aqui que o Neymar conhece? O importante não é o quanto você sabe de Cristo, é quanto Cristo sabe de você. Jesus te conhece, sim ou não? Jesus tem que te conhecer, eu te digo, e o inferno também. O inferno também. E se você só vai ser reconhecido pelo inferno quando você começar a mexer com o inferno. Enquanto você não mexe com o inferno, está na bênção.
Mas quando você começar a se levantar e mexer com o inferno, você vai ser conhecido no céu e no inferno. E as lutas vão vir, as guerras vão vir, as tribulações vão vir, mas você vai permanecer. Explicando assim o porquê do caminho estreito, da porta apertada da dificuldade. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Algumas traduções trazem iniquidade. Iniquidade é um pecado que é herdado de geração a geração e é uma forma grave. Iniquidade, irmãos, ou mal é uma forma grave. A Bíblia chama de iníquo o indivíduo que está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Diga misericórdia. Ele não se importa mais. Estávamos acompanhando um filho meu na fé que teve problemas no homossexualismo. Porque ninguém é homossexual. Não existe uma natureza homossexual. Existe um comportamento homossexual. Ninguém é lésbica ou gay. Você está. Jesus pode te libertar. Você crê nisso? A Bíblia pode te libertar. Você crê nisso? Ele relatando para mim, ele disse: olha, pastor, é o seguinte, eu tive relações sexuais com conferencistas, pastores, e quando pregava o fogo caía, era mover para lá, mover para cá. Mas muitas vezes, quando ele chegava na cidade, nós tínhamos relação à tarde. À noite ele estava no culto pregando a palavra de Deus. Diga misericórdia. Ele ligava, nós nos encontrávamos, tinha uma relação, e ele dizia: vamos que agora eu vou ministrar na igreja tal. E quando chegava ministrando, muita gente era salva, muita gente era curada, muita gente era liberta, através do nome de Jesus. Isso é uma ilustração do iníquo. Ele erra, ele peca, ele faz, mas não há remorso, não há arrependimento. Ele não tem vergonha de cometer. Eles preferem continuar errando, eles preferem continuar pecando do que se render à graça de Deus e receber o seu perdão e o seu amor. Eles continuam praticando o mal. E eles vão viver assim, se não mudar. Porque quando o pecado, irmãos, não mais o pecado, você não está mais se importando, você está numa zona de perigo terrível. Quando aquele pecado não mais te incomoda, você está numa zona de perigo terrível. Quando aquele erro que você faz não traz mais nenhum ressentimento, isso é perigo. E quando esse pastor chegar, eu espero que ele se converta. Espero que ele saia da classe dos falsos e venha para os verdadeiros. Vai escutar isso. Senhor, naquela conferência, Senhor, naquela palavra, ele vai dizer: quem é você? Não te conheço. Não te conheço, porque você é uma árvore que produz maus frutos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Diga misericórdia. Palavra do Senhor. Estamos vivendo na reta final. Precisamos nos santificar cada dia mais e produzir bons frutos no dia a dia. Não é apenas um domingo, na quarta, dentro da igreja. É todo dia nós temos que produzir bons frutos, porque senão nós vamos ouvir do nosso Deus: eu não te conheço, apartai-vos de mim, malditos. Misericórdia. Mas eu creio, irmãos, que todos nós vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava no hospital, você me visitou. Eu estava no presídio, você também foi lá.
Eu estive com fome, você supriu. Ah, Deus, mas quando é que a gente te supriu? Quando você fez por um dos meus filhos pequeninos. Por isso, irmão, não se preocupe. Aquilo que se levanta contra um verdadeiro cristão cai por terra no nome de Jesus. Aquilo que se levanta contra a igreja cai por terra no nome de Jesus. Toda a forca que está sendo preparada contra você, essa própria pessoa é que vai ser sepultada nessa forca. Assim como foi Amã. Porque você tem um Deus, você tem um Pai que peleja por você, que se preocupa com você. Eu estava vendo a questão do esquecimento. A Bíblia diz que Deus não se esquece. E a ciência diz que nós nos esquecemos daquilo que nós não damos importância ou valor. Pastor, me esqueci. Não deu importância, não deu valor. É certo, é fato. Tudo aquilo que você dá importância e você dá valor, você não esquece. Ah, eu me esqueci, porque você não... E eu fiquei maravilhado, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não se esquece. Isso significa que tudo que nós pedimos em oração, Ele dá valor. Ele dá valor. Por isso que Ele lembra. Ele lembra da tua oração, do teu pedido. Ele lembra. Então, no nome poderoso de Jesus, que esta igreja seja um celeiro de árvores frondosas que vão produzir bons frutos para a glória de Deus. E você seja essa árvore que o Senhor vai usar e vai ter muitos frutos bons e saborosos para alimentar a tua família e a nação. E sabendo que uma árvore que tem fruto, o que é que acontece? Pedra vai ser jogada. Pode ter certeza, se estiver produzindo, as pedras vão vir. Acusações, brigas, guerras, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, dificuldade com a família, o marido, a esposa, os filhos, e você está ali firme, porque você está consciente. O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Filho ou filha, você é uma árvore que está dando fruto, eu me alegro com esse fruto. Então, suporta as pedradas, porque com essas pedras você vai juntar e você vai formar um altar de adoração ao meu Senhor. Aleluia. Fica de pé, árvore frondosa, e nós vamos adorar o nosso Rei Jesus. E se alguém tiver aqui que